Olá, aqui o Soberania Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, que está aqui na tela, né, e com um sorriso, agora bonito, iremos apresentar o programa de hoje. Gente, antes de falar sobre o programa, queria pedir a vocês aí para nos ajudar, né, nos acompanhando nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, que é @SOS Brasil Soberano, @SOS Brasil Soberano, o QR Code está aqui na tela, e dê o joinha também nesse programa e assine o nosso canal aí, indicando para os seus amigos, nosso canal no YouTube. Beth, nosso programa de hoje nós vamos falar sobre Portinari, né, e o projeto, né, de Portinari, que está em curso para jovens. Quem vai nos ajudar a falar sobre esse programa, que eu não tenho a menor dúvida, vai ser um programa sensacional. Bom, a gente tem a honra de receber João Cândido Portinari, que é o filho do grande artista brasileiro, Cândido Portinari, que vai nos ajudar aqui a mostrar de novo, né, a reavivar a memória dos brasileiros em relação a esse grande artista brasileiro. Bom, o João Cândido é o filho único do Cândido Portinari, ele é PhD pelo Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, engenheiro de telecomunicações pela Escola Nacional Superior de Telecomunicações de Paris, foi um dos fundadores e um dos primeiros diretores do Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio. Em 1979, fundou o projeto Portinari, que dirige até hoje. Em 2012, foi eleito Personalidade do Ano pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Recebeu recentemente das mãos do presidente Lula a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Então, o nosso programa hoje, nós não temos a menor intenção de esgotar o tema, porque Cândido Portinari foi um dos maiores artistas brasileiros de talento e genialidade, autor de mais de 5.000 obras, entre pinturas, desenhos, ilustrações, murais e poesias, sempre relacionadas a retratar o povo brasileiro, as tradições, a espiritualidade, os dramas dos mais frágeis e pobres, como ele dizia, né? Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo, dizia Portinari. Então, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a atualidade da obra de Portinari, até porque existe um projeto itinerante, né, com as obras do Portinari, que faz, inclusive, passou pelo Rio, até está terminando, mas vai continuar, que é o Portinari nas Quebradas, que é parte de um projeto que leva as obras de Portinari para vários pontos do país, para discussão em escolas, em associações. Então, a gente queria te perguntar, João, desculpe aí te tratar com essa intimidade toda. Mas é claro. Eu te conheço muito bem, porque já vi filmes seus, bem pequenininho, ao lado do seu pai e tal. Mas, então, para você nos dizer o que é esse projeto, de onde veio a ideia de aproximar as periferias da obra de Portinari? Então, Beth, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a você, ao Jorge, né? Agradecer aos internautas que estão nos assistindo. É uma honra, um privilégio falar com vocês. Eu lembro que este ano são 120 anos do nascimento de Portinari, viu? Então, esse programa acho que pode entrar dentro das ações que celebram esse momento, né? Para falar vamos dizer, da gênese, do início do projeto Portinari, eu gostaria de lembrar um texto, uma declaração, uma denúncia, na verdade, do seu biógrafo, o grande escritor e jornalista Antônio Calado, né? Antônio Calado, ele declarou isso que vocês estão vendo aqui. Eu vou ler, porque tem gente que deve estar vendo no celular e a letra vai ficar muito pequenininha. Então, ele diz assim: segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível.
vai continuar deslumbrado, nosso maior pintor, como o Tiradentes que pintou. E aí embaixo vocês veem o painel Tiradentes, né, que ele fez em 1949, que narra o martirológio, né, do herói brasileiro. Depois eu vim a descobrir que não é o primeiro herói nacional brasileiro, né, como muita gente pensa. Antes houve o Filipe dos Santos, que também teve um fim trágico, foi retratado por Portinari também. Ele foi esquartejado, né? Então Portinari fez o esquartejamento de Filipe dos Santos, isso é uma outra história, né? Mas então, quando nós vimos essa denúncia de Calado, isso veio a ser a gota d'água que transbordou. A gente já vinha, né, com essa ideia. Aqui é preciso lembrar como estava o Brasil naquela época. Nós estávamos saindo da ditadura militar, né? Estávamos próximos do grande movimento que brotou pelo país todo, uma ânsia, né, incontida de resgatar o que era nosso, né? Então você viu, por exemplo, Silvio Tendler fazendo os anos JK, fazendo o Jango, né? A Tezuka Yamazaki fazendo gaijin, Arthur Moreira Lima tocando chorinho no Municipal. Havia um grande movimento, né? Inclusive, eu fui naquela passeata dos 100 mil, estava com meus colegas da matemática, de mãos dadas naquela passeata, né? E foi um momento assim que apareceram projetos, né? Como o projeto Pixinguinha, por exemplo, apareceu naquele momento, e aquele trabalho belíssimo da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, né? Sobre a história política e militar recente do Brasil. Programa de história oral, eles nos ensinaram a fazer história oral, inclusive. A gente fez história oral, temos 130 horas gravadas, praticamente virgens lá no Projeto Portinari, de depoimentos de Luiz Carlos Prestes, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de Jorge Amado, de Drummond, todos aqueles que nós conseguimos pegar em vida, né, naquele momento. Então, aí surge o Projeto Portinari, e eu separei uma coisa que eu acho que vocês gostarão de ver, que é uma página inteira de um jornal que tem uma manchete bastante paradoxal, né? Portinari, o pintor, um famoso desconhecido. E aqui o jornalista perguntava assim: mais de 95% da obra do maior pintor brasileiro contemporâneo está hoje inacessível ao público, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que, durante toda a sua vida, exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira? Então, aí estava planteada a pergunta, né, e o Projeto Portinari se lançando, né, a tarefa de responder essa pergunta. Nós não tínhamos experiência formada nesse tipo de trabalho, não havia ainda no Brasil profissionais, né, que pudessem tratar desse projeto específico, né, de você resgatar a obra, vida e época de uma pessoa, né? No caso, um artista, um pintor, né? Então, também não sabíamos o paradeiro da maioria das obras, né? Nós acabamos tendo que percorrer o território brasileiro todo, mais de 20 países, né? Das 3 Américas, da Europa, do Oriente Próximo. Encontramos obras em Israel, na África do Sul, na Tchecoslováquia, no Canadá, no Haiti, né? Então, foi um processo, um trabalho de formiguinha que levou 25 anos. Ao cabo desses 25 anos, a gente publicou o catálogo da obra completa de Portinari, são 5 volumes, e foi uma coisa assim, eu nunca imaginei que eu estivesse vivo, sabe, Jorge, para ver esse trabalho concluído, porque esses catálogos, que são ditos raisonné, catálogo raisonné é um termo francês, mas é utilizado universalmente, levam às vezes 40, 50, 60 anos, então pode morrer uma equipe toda e aí surge uma outra equipe para concluir aquele trabalho. Nós tivemos a felicidade de concluir e foi uma coisa assim muito emocionante, porque foi o primeiro catálogo raisonné em toda a América Latina. Nem os mexicanos, que têm aquela paixão pelos seus pintores, não tinham catálogo raisonné. Nem Orozco, nem Siqueiros, nem Tamayo, nem Rivera, nem Frida Kahlo tinham catálogos raisonné. O nosso foi realmente o primeiro. E aí uma outra emoção foi ver que o presidente da República, naquele momento, né, o catálogo foi publicado em 2004, o presidente Lula adotou o catálogo raisonné como um presente de Estado. Tem uma foto que eu botei aí para o Felipe, se ele quiser mostrar, o presidente Lula oferecendo o catálogo raisonné ao presidente da França, que na época era o Jacques Chirac, né? Mas ofereceu também para a rainha da Inglaterra, para o Papa Bento XVI, para o primeiro-ministro do Japão, para a secretária de Estado dos Estados Unidos, enfim. Isso continuou no governo Dilma, aí ela ofereceu ao François Hollande, que era o
presidente francês seguinte, né? E para nós foi um orgulho muito grande, né? Então, voltando à pergunta da Beth, como é que surge essa opção pelas crianças e pelos jovens, né? Que é a coisa do Portinari nas Quebradas? Surge que quando a gente terminou entre aspas, né? Porque isso sempre continua, esse trabalho de formiguinha que levou a publicar o catálogo Raisonné e a cronobiografia ilustrada de Portinari, resultado de 25 anos de trabalho também, onde a gente compilou 30 mil documentos. Depois eu posso até explicar que tipo de documentos são esses. Surgiu a pergunta, e agora? O que o projeto Portinari vai fazer? Alguns amigos disseram para mim assim, João, agora você põe pijama, vai para casa que acabou. Eu dizia, não, ao contrário, agora é que vai começar. Agora que a gente tem esses 30 mil itens, né, catalogados, cruzados entre si, estruturados, isso tem que ser colocado a serviço de uma causa. Qual é essa causa? E aí ficou óbvio para nós que essa causa eram as crianças e os jovens. E isso, hoje em dia, vamos dizer, tem mais força ainda, dada a violência, o ódio, né, a guerra, a conflagração do mundo, né, entre pessoas, entre nações, nas cidades, né? Quer dizer, o que de melhor a gente poderia levar para as crianças e os jovens do que os valores que passam na obra do Portinari, valores de não violência, de fraternidade, de justiça social, né, de respeito à vida. Então, criamos o educativo do projeto Portinari, e o Guilherme, com quem Beth conversou, é o mais novo, o capitão aí, o comandante, né, que está tocando com o nosso educativo aí. E a ideia do Portinari nas Quebradas é dele, né? E é uma coisa incrível, porque nós estamos indo aos lugares mais conflagrados do estado do Rio de Janeiro. Nós fomos ao Complexo do Alemão, a Maré, a Cidade de Deus, né? A Madureira, a Suruí, a Niterói, né? E está continuando. Tem um filmezinho que não sei se dá para passar, mas não tem importância se não der, que mostra a reação das crianças, que é uma coisa assim muito comovente. Você vê crianças que não têm acesso a nada, não participam de nada, e que de repente se veem diante de uma exposição Portinari, né? Então, como é que eles reagem a isso? Foi muito comovente, realmente, né? E isso está continuando. Nós fomos ao Pantanal, do Mato Grosso do Sul, ficamos com esse programa educativo 19 dias sobre o rio Purus, né, um afluente do Amazonas, a bordo de um navio da Marinha. A Marinha tem 3 navios que percorrem o Amazonas e seus afluentes, dando assistência médica, assistência odontológica. E eu fui a Brasília falar com o almirante Sávio, que era o chefe do Departamento Social da Marinha, e fizemos um convênio que a gente ia colocar o educativo do projeto Portinari dentro de um desses navios. E aí nós ficamos 19 dias parando nas populações ribeirinhas e recebendo as pessoas que nunca tinham visto uma obra de arte antes, né? Foi muito comovente. Fizemos a mesma coisa no Pantanal também. Mas eu não quero ficar falando demais, porque... Não, João, você está falando bem. Olha, vou te falar, já comentei contigo uma outra oportunidade. Eu estou muito emocionado. Mais uma vez emocionado. Estive emocionado contigo na oportunidade anterior. Obrigado. O nosso amigo Sonde, né? E agora eu estou de novo ouvindo você falar e lembrando aqui, né, como a obra do seu pai é importante para a juventude brasileira, sabe? Para todos nós, mas principalmente para a juventude, né, tomar conhecimento dessa realidade, mas pelas artes. Isso é encantador. Então, fica à vontade para falar, expor sobre o projeto, mas antes de prosseguir, eu queria fazer aqui alguns registros, né, de algumas pessoas que já estão assistindo o nosso programa e já mandando aqui algumas saudações. Padre Hernani dos Santos Conceição. Padre Hernani, puxa. Exatamente, seu amigo. Ele é responsável pelo projeto Biblioteca Comunitária Poeta Ângelo Natanael, do povoado Bom Lugar, no estado do Maranhão. Também está conosco aqui Jô Santos, de Imperatriz, né, do projeto social Lucas do Maranhão e da companhia teatral Cata e Conta História. João, olha, eu queria saber de você, tá? Nós estamos diante, como eu falei, de um projeto transformador, né, e atende um público que é negado ao acesso aos bens culturais. Isso. Você pode dividir conosco um pouco mais da experiência desse projeto itinerante, com a importância de manter viva a obra do seu pai? Então, é curioso, Jorge, porque hoje de manhã eu estava com uns alunos
lá de Cajamar, do SESI de Cajamar. E são alunos assim impressionantes, alunos de 12 a 14 anos, mas com uma consciência, sabe, que são crianças índigo, eu acho, crianças, né, são coisas assim, os comentários que eles faziam, né, inclusive, eles estão fazendo um concurso, eles trabalham com robótica, mas no sentido de humanizar a tecnologia, e se apaixonaram por Portinari. Então, hoje de manhã eu fiz uma live com eles, e foi muito impressionante isso, né, porque eles ficaram muito comovidos, né, com essa ideia de você ir a eles, né, não de ir a eles e ouvi-los, principalmente. A gente não está querendo catequizar ninguém, nem influenciar ninguém. Ao contrário, né, quer dizer, a gente chamar para que eles falem o que eles pensam, e eu fiquei encantado com as coisas que eu ouvi hoje de manhã. E o Padre Hernani é um trabalho assim, merecia um prêmio Nobel, o que ele está fazendo naquele povoadozinho que não tem nada, sabe? Ele está com a comunidade lá do Bom Lugar, e eu consegui uma coisa que eu acho que foi linda também, consegui que o ICL do Eduardo Moreira, né, o Instituto Conhecimento Liberta, desse bolsas para aquelas crianças todas lá do Bom Lugar. Isso foi uma coisa que eu não sei como agradecer o Eduardo, né, e a equipe do Eduardo por ter facilitado uma coisa dessas, isso realmente está transformando aquela comunidade, né, e os jovens daquela comunidade, né. Eu acho que tem muito a ser feito ainda, né, Jorge? Na verdade, a gente está colocando uma gotinha d'água no oceano, né? Mas é aquela história, você sabe o que aconteceu quando, na praia, um sujeito chegou e viu um outro cidadão que ele pegava a tartaruguinha, né, que ficava na areia e botava dentro d'água. Aí ela voltava, aí tinha aqueles milhões de tartaruguinhas, e aí chegou para ele e disse assim, escuta, você está fazendo um trabalho, você está enxugando o gelo aí, você não está vendo que as tartaruguinhas não vão sobreviver? Ele disse assim, sim, mas esta aqui vai. E botou lá, né? Esta aqui vai. Então, essa coisa da gota d'água no oceano, eu acho que se a gente se unir e colocar um número grande de gotas, né, já passa a ser uma coisa que tem consequências, né? João, mas esse projeto itinerante, ele já passou por várias regiões do Brasil, não é? Sim, já passou por presídios, inclusive. Nós fomos à penitenciária Lemos de Brito, eu até coloquei um filme sobre isso aí, e levamos uma exposição dessas para os internos, né, da penitenciária, e vocês não imaginam a reação deles, né, os comentários que eles fizeram, né? Foi uma coisa assim, a gente fez em cooperação com o Centro de Democratização da Informática, então tinha uma sala com computadores, e eles podiam trabalhar em cima de obras do Portinari, modificando detalhes, né? E foi uma coisa muito comovente também aquilo, né? Tivemos em hospitais também com crianças doentes, e o litoral da Bahia, né? Então, isso já vem já há bastante tempo, né? Esse projeto educativo nosso começou em 1977, portanto, já tem bastante tempo. E agora está revigorado, né, pelas mãos do Guilherme, né? Beleza. João, uma curiosidade que eu encontrei aqui quando eu estava preparando o roteiro é que o Portinari... Bom, eu tenho uma réplica daquele exemplar maravilhoso do Cervantes, Dom Quixote, com a tradução do Carlos Drummond, e as pinturas do Portinari para ilustrar esse livro são, assim, eu acho que ali é uma das obras-primas do seu pai. E ele, apesar de já ser um artista conhecido é dentre um público grande, ele nunca se negou a ilustrar livros dos seus amigos escritores, que eram também grandes amigos e grandes escritores. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Você sabe que esse livro que você mencionou, essas ilustrações do Dom Quixote, ele fez com lápis de cor, né? Isso foi feito ao mesmo tempo, praticamente, do que quando ele estava fazendo Guerra e Paz também, né? E ele recebeu uma proibição médica de não continuar pintando com tintas a óleo, porque ele estava sendo envenenado pelo chumbo que havia nas tintas daquela época, né?
Ele morreu em consequência disso, inclusive. Ele se recusou a obedecer essas ordens médicas para pintar Guerra e Paz. Era a maior oportunidade da vida dele de passar a mensagem de paz na ONU, né? Ele não poderia nunca recusar. Eu tenho certeza de que ele tinha ideia de que poderia ser fatal e continuou em frente, né? Mas voltando às ilustrações, então, ele conviveu, né, com uma geração fantástica, né, de poetas, de escritores, né? A gente tem até um depoimento do Drummond nesse programa de História Oral, em que o Drummond diz assim: Portinari era muito mais companheiro dos poetas, dos escritores, do que dos outros artistas. Ele tinha para conosco uma consideração muito especial. Basta dizer que ele pintou o retrato, aí ele sai enumerando um monte de poetas e escritores, e realmente, Portinari convivia, né? Eu não vou dizer cotidianamente, mas talvez pudesse dizer semanalmente. Aquela gente estava sempre junta. Nós perdemos isso, nós viramos ilhas, né? Eu não sei atribuir a quê, se é a tecnologia ou se a evolução do dia a dia, né, das pessoas. Naquela época eles estavam sempre juntos, discutindo política, arte, cultura, mundo, Brasil, né? Minha mãe dava uma macarronada que não tinha hora para chegar nem para sair. Chegava José Lins do Rego, chegava Graciliano Ramos, chegava Vila Lobos, chegava Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, né? E ficava aquela coisa lá, né? E eles discutindo. Então, essa foto que eu trouxe, por exemplo, é os 50 anos do Graciliano. Você vê ali aquela gente toda, está o Manuel Bandeira, está o Jorge Amado, está o Rego, enfim, o Drummond, está aquela gente toda. Drummond era o chefe de gabinete. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui vocês têm o ministro Gustavo Capanema, que era o ministro da Educação e Saúde na época, que está ao lado de Graciliano Ramos aqui. Vocês estão vendo? Uhum. Aqui Manuel, aqui Jorge Amado, aqui José Lins do Rego, aqui Drummond, né? Então, essa gente toda aí, basta você pensar que o ministro de Educação tinha como chefe de gabinete Drummond, é um luxo, né? Essa é uma das fotos, nós temos 1.200 fotos como essa no acervo lá do Projeto Portinari, né, que a gente levantou. Então você vê, aqui é a nossa equipe. Eu achei que vocês talvez gostassem de ver quem é esse tal de Projeto Portinari, né? Essa turma aí, ó. Nós estamos aí na frente do Solar Granjan de Montigny, na PUC do Rio de Janeiro, e aí você tem praticamente todos, né? Se faltou um ou dois, foi muito. Isso é bem atual. Uma turma bem bonita, João. Que bonito esse projeto, olha. Obrigado. Uma coisa eu posso te assegurar, que é uma turma absolutamente apaixonada pelo que faz, viu? Todos. Você pode ver pelo semblante, né? Pela expressão das pessoas, né? Exatamente o que eu estou verificando. Olha, é uma turma que trabalha exatamente levando adiante o projeto do seu pai, é um grande brasileiro. Eu já tive a oportunidade de falar, e a Beth falou aí, seu pai nunca se negou a ilustrar obras de ninguém, né? Então sempre se colocou à disposição. E eu também tentei fazer um pequeno trabalho para a juventude em 2019 e utilizei algumas obras do seu pai como referência para a compreensão de textos para a juventude. Sabe? Fico muito feliz, quer dizer, então é uma alegria muito grande falar do seu pai, falar do seu projeto que você leva adiante com essa equipe tão bonita, sabe? Um trabalho tão carinhoso para todos nós brasileiros. Quer dizer, a questão da memória, a memória é fundamental. Né? Principalmente uma memória... Jorge, desculpa te interromper, mas você falou em memória. Eu ouvi uma citação que eu não sei de quem é, mas que me impressionou muito. Diz assim, a memória é o coração do futuro. Olha que coisa linda. Exatamente. A memória é o coração do futuro, João. E é exatamente isso que você está fazendo, porque nós temos que exatamente, né, ter essa memória, né, para projetar e compreender o presente e projetar o futuro, né? Então, isso é primordial, e principalmente nas belas artes, né, que nos leva exatamente ao encantamento, né, nos leva ao amor, e acima de tudo, João, né, em época que nós estamos vivendo na humanidade, esse momento tão cruel de guerras, né, de uma concentração de capital, né, que leva à destruição, porque é a concentração de capital que conduz essas guerras, né, e acirra cada vez mais a disputa, né, de se apropriar, né, do trabalho das pessoas, né, das riquezas que as pessoas produzem. Então, ter
a obra do seu pai, que é uma obra tão crítica dessa realidade, que trata o problema da luta de classes, né, no Brasil e no mundo, ela é muito importante, porque exatamente pelas artes que nós vamos entrar no coração das pessoas e deixar de lado o ódio. Jorge, isso é exatamente o que eu falei para essas crianças hoje de manhã lá de Cajamar, viu? Que é a esperança, né? Quer dizer, a obra do Portinari é um ato de amor, né? Um ato de compaixão no sentido, não do sentido português da palavra, que remete muito à piedade, à pena, né? Mas no sentido anglo-saxão da palavra, compassion, que é empatia, é você sentir a dor do outro, né? E isso era, se você espremer Portinari assim, o que sai é isso, né? É amor, é compaixão, é essa profunda empatia com o seu irmão, sua irmã, ser humano, né? E com a natureza, com os animais também, né? É o respeito à vida, realmente, né? A vida, o sofrimento, né? O sofrimento humano, da flagelo, né? Dessa desigualdade que nós vivemos. Então, a obra do seu pai, ela é muito importante para nós, para o mundo todo, né? E particularmente aqui para o Brasil, porque nós queremos, de fato, esse faz parte do nosso projeto, né? Reconstruir o Brasil, melhor, levar um Brasil adiante, que a gente possa distribuir a riqueza, falar de justiça, falar de integração entre as raças. Estamos vendo aqui, exatamente aqui, a representação dos povos indígenas. Então é isso que nós queremos, quer dizer, refletir sobre esse passado, sobre a nossa gente, né, sobre o nordestino. É isso que nós precisamos. João, queria trazer agora um pouco de... Não, pode falar. Nós temos tudo para isso, né, Jorge? Temos tudo para isso. Temos tudo, né? Temos mesmo, temos tudo, temos todas as condições, né, João? E temos, né, acima de tudo, que você está nos possibilitando, a obra do seu pai nos possibilita falar isso, né, que muitas vezes procuram, né, nos colocar para baixo, né, mas o brasileiro ele tem a capacidade intelectual muito grande. Exemplo disso é representado na obra do seu pai. Quer dizer, o que o brasileiro é capaz de fazer tudo, né, levar esperança, né, e levar essa transformação. João, queria agora levar para um lado, né, aproveitar que nós estamos falando aqui um pouco da realidade, né, universal, brasileira também, das dificuldades, falar um pouco de política, falar do Portinari político. Seu pai foi candidato a senador, né, candidato a deputado federal em 45, 47, né, pelo Partido Comunista. Né? Você fala um pouco da trajetória política do seu pai e se a opção dele política interferiu também na carreira dele. Isso é importante, porque quando nós tomamos uma opção de mundo, né, vamos falar de justiça, vamos falar de transformação, sempre tem um opressor para nos dificultar. Fala um pouquinho para a gente aí um pouco sobre essa luta política do seu pai. Certa vez ele foi entrevistado pelo Vinícius de Moraes, sabe, Jorge? E o Vinícius perguntou para ele assim: Portinari, como você chegou à sua posição política? E ele respondeu: eu não pretendo entender de política. Minhas convicções, que são fundas, cheguei a elas por força da minha infância pobre, né, e daquilo que eu testemunhei a vida toda, né, do sofrimento das pessoas, né? Então, aí ele fala aquela coisa, né? Ele diz assim: é preciso haver uma mudança. O homem merece uma existência mais digna. Minha arma é a pintura. Né? Eu acho que, para você compreender o posicionamento, porque Portinari não era um intelectual marxista como a gente entende, não era. Ele só teve a oportunidade de estudar até a terceira série primária, né? Ele era de uma família muito pobre, de lavradores, e tinha que ajudar os pais, os irmãos na colheita do café. Então, ele só fez até a terceira série primária, mas era um homem profundamente inteligente, intuitivo, com uma curiosidade infinita sobre tudo, né? Então, vamos dizer que a posição política dele era uma posição visceral, de coração. Não era tanto uma criação mental, né? O Leonardo da Vinci dizia la pittura é uma coisa mental, né? Não era, para ele não. Para ele era uma coisa visceral mesmo, né? Quer dizer, ele tomou inteiramente o partido dos despossuídos, dos excluídos, né? Dos humilhados, dos ofendidos, né? Inteiramente, a vida toda, né? Ele lutou por eles, né? Então, acho que tem um momento também em que ele dá uma declaração em que ele diz
que a única opção que ele via diante dele, nós estamos falando aí de 45, você mencionou muito bem, quando ele foi candidato a deputado, né, na chapa do Partido Comunista. Ele diz assim, que ele não via nenhuma alternativa, né, a não ser o Partido Comunista, né? Isso, na verdade, isso é de 45, mas a primeira obra dele de denúncia de injustiça social é de 34, são 11 anos antes. As pessoas pensam que são os retirantes, não. Tem essa obra que ele deu o título de Os Despejados, que é de 34, que é uma família absolutamente em estado de miséria, né? Assim, perto do trilho de uma estrada de ferro, né? Então, aí você vê, quer dizer, que, na verdade, é um partido que ele adotou muito cedo, né? É claro que teve toda uma maturação, tem um momento em que ele vai aos Estados Unidos, né? Ele recebe o prêmio Carnegie em Pittsburgh, em 1935, com uma única tela, que é o café, né? Isso abre as portas para a carreira internacional e para os Estados Unidos, né? Em seguida, em 1939, ele participa da Feira Mundial de Nova York, em que o pavilhão brasileiro foi projetado por Oscar Niemeyer, amigo fraternal e companheiro de luta da vida toda dele, né? E aí ele apresenta 3 grandes telas ali também, e aí é convidado para fazer uma exposição individual no MoMA, em Nova York, no Museu de Arte Moderna. Só para você ter uma ideia, na noite da inauguração tinha 3.000 pessoas. Entre essas 3.000 pessoas estava Nelson Rockefeller, né? Não tem nada de comunista, né? O Nelson Rockefeller, o Arthur Rubinstein, toda aquela gente né? do capital, né? de Nova York, né? E ele fica encantado com o valor que se dá à arte ali, né? Mas ali surge a questão da Segunda Guerra Mundial, e essa coisa toda se transforma dentro dele, e quando ele decide entrar para o Partido Comunista, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, criança, né? Você vê uma bobagem, mas que dá uma ideia do que aconteceu. Quando ele entra para o Partido Comunista, eu me lembro, a gente morava no Cosme Velho, e no Natal tinha uma mesa grande, que era a mesa de jantar, né? E essa mesa ficava coalhada de presentes que os amigos de meu pai davam para nós, para mim e para o Dinho, meu primo-irmão, que morava comigo, né? Quando ele entra para o Partido Comunista, nós chegamos nessa mesa, ela estava vazia. Não tinha um presente de fora, só os presentes dos pais, né? Daquilo. Então, ele enfrentou e olha que ele não era uma pessoa que tivesse posse, na época não tinha galeria de arte, não tinha mercado de arte, né? Ele foi um dos únicos pintores brasileiros que viveu exclusivamente do seu trabalho. Os outros ou era funcionário público, ou casava com mulher rica, ou era, no caso dele, não, né? Ele vivia do que ele fazia, né? E fazer retratos, fazer encomendas, né? Então, ele optou, né, por, de uma certa forma, desagradar a toda essa gente endinheirada, né, com quem ele convivia até então, né? Isso eu acho que foi um ato de muita coragem pessoal também, sabe? Né? Coragem pessoal. Em compensação, ganhou amigos da vida toda, como, por exemplo, eu vou citar um, porque é um que marcou muito a minha juventude, que infelizmente a memória dele se perdeu, embora muitos digam que é um escritor do tamanho de Graciliano Ramos, que é o Dalcídio Jurandir, do estado do Pará, que escreveu Belém do Grão-Pará, escreveu Três Rios, né, a capa de Portinari. O Dalcídio era secretário do Partido Comunista e almoçava todos os dias lá em casa. Eu, garoto, jovenzinho, né, eu ficava sentado, né, estava o Dalcídio ao lado do meu pai, eles conversando, eu imaginava que eram coisas muito importantes, mas a figura dele, a figura sóbria, discreta, elegante, né, ele parecia um índio, assim, era bem moreno, magrinho, né, humilde, né, mas com uma profunda inteligência, uma profunda compreensão da vida, e um grande, imenso escritor, né? E eu acho que hoje valeria a pena revisitar o Dalcídio, as obras dele, né? Porque não é justo que ele tenha ficado assim tão para trás, né? Quando outros escritores, né, chegaram a muito mais fama, muito mais renome, muito mais conhecimento, né? Eu estou falando isso aqui, não preparei nada, viu, Beth? Não, mas está ótimo isso aí, Bruno, testemunho perfeito. Quando foi inaugurado
o grande mural na ONU, né, que ele pintou, ele não foi autorizado a estar lá na inauguração. Essa é uma história, mas essa história tem um precedente, sabe, Beth? Ele, em 1949, ele fez o painel Tiradentes, como eu mostrei um pouquinho antes, né? Em função do painel Tiradentes, ele ganhou a Medalha de Ouro Internacional da Paz, no ano seguinte, 1950. Foi receber, em nome dele, Jorge Amado recebeu das mãos de um prêmio Nobel, que era o Frederic Joliot-Curie, né? Muito bem. Neste ano de 49, houve a Conferência Mundial dos Partidários da Paz, em Nova York, e Portinari foi convidado aí e foi barrado pelo governo americano, não lhe deram visto. E aí ele dá uma entrevista que é muito engraçada, eu até botei um slide aí, que ele fala que no tempo do Roosevelt, ele tinha sido chamado a decorar a Biblioteca do Congresso em Washington. E já ali, nos tempos do Harry Truman, né, ele disse assim, o senhor Truman, há poucos dias, queixou-se de que se falava demais na palavra democracia. Ora, não estou de acordo com o senhor Truman, principalmente depois da atitude do Departamento de Estado. Ao contrário, penso que em vez de bom dia, a gente deveria dizer democracia. Nunca é demais lembrar que existe uma coisa com esse nome, pelo menos em alguns países, onde ela está sendo traída a cada instante. Ele não era mole, não, hein? Ele era uma pessoa de uma profunda ternura, mas quando era preciso, ele podia ser duríssimo, né? Aliás, o Prestes também, né? O Prestes era um homem feito de granito, né? E tem uma passagem do Prestes que até hoje eu fico arrepiado quando eu lembro, que foi quando chegou uma instrução do Partido Comunista, direto lá da União Soviética, de que os pintores comunistas deviam pintar o realismo socialista. Meu pai ficou desesperado com aquilo, né? E a pessoa que ele ouvia cegamente era o Prestes, né? O Dalcídio também, mas quando era uma questão maior como essa, era o Prestes. Então ele foi ao Prestes. Vejam a reação do Prestes. O Prestes vira-se para ele e diz assim, Candinho, isso não é para você, pinta como você quiser. Eu acho incrível, quer dizer, com a dureza do Prestes, ele teve essa compreensão, inclusive a compreensão do que é a arte, né? que ele teve nesse momento, né? E ele foi reconhecido, você também mostrou para a gente uma foto do funeral, né? Do velório, onde ali tem... Isso aqui é uma coisa que também pouca gente sabe, né? Que no funeral de Portinari, 3 pessoas segurando a alça do caixão que dificilmente você veria juntas em qualquer circunstância. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, está aqui na primeira foto, eu estou ao lado dele de óculos. Um pouco atrás, Carlos Lacerda, o líder anticomunista, e o líder comunista, Luiz Carlos Prestes, né? E o discurso fúnebre, como eu tive a oportunidade de dizer a vocês antes, quer dizer, quase ninguém sabe disso, foi pronunciado por Carlos Marighella. Chama-se O Adeus dos Companheiros, e é um texto comovente, é um texto lindo. Se vocês quiserem, eu mando depois para vocês. Manda sim. Muito bom, ele ficou fiel ao seu modo de pensar, sua ideologia. Até o último suspiro. Até o final. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, João. Você tendo convivido com poetas, escritores, intelectuais, artistas dos mais importantes da história do Brasil, seu pai sendo ele mesmo um gênio, né? Eu acho que ele é um gênio. Você nunca se dispôs a criar uma obra de arte além da matemática? Não, tem 2 motivos para isso, viu, Beth? Eu acho que seria uma grande ousadia minha você ter no espaço de 2 gerações, você ter um pintor, não é? Meu pai me disse uma vez, ele disse assim, olha, João, você pode ser um médico mais ou menos, um advogado mais ou menos, um engenheiro mais ou menos, mas se você for um pintor mais ou menos, você vai morrer de fome. Ele tinha os pés solidamente fincados no chão, né? Como bom camponês que ele era, né? Então, tinha uma visão realística, né? Isso por um lado. Por outro lado, eu amava a matemática desde que eu me entendia como gente, né? E tive um tio francês, herói de guerra, né? Casou-se com a irmã de minha mãe,
que era um grande professor, o professor Pierre Lucie, foi professor do Santo Inácio, foi o criador daquele mítico curso de vestibular, PH, né? E foi o professor de física, né? Que formou gerações de cientistas, né? No século passado. E ele me influenciou muito, né? Me convenceu a estudar matemática, né? Eu fui para a França para estudar matemática, né? Eu tinha 18 anos. Então, eu acho que está tudo certo, não me cabia, né, segurar no pincel de jeito nenhum. João, eu fiquei... Vocês me dão licença, uma coisinha só? É que eu estou vendo uma mensagem aqui no chat, estou vendo a mensagem da Marinalva Machado da Silva, que está me comovendo muito. Ela está dizendo aqui, eu estou em lágrimas, estão vendo aqui, né? Lá, novamente, com a comunidade do Padre Hernani. Marinalva, você não imagina o bem que me faz essa sua mensagem, como ela me emociona e como eu agradeço de coração. Olha só, é muito emocionante. Tem outra também da Vilma, né? Da Vilma Santos. Ela diz: boa tarde, meu nome é Vilma Santos, sou aluna do projeto da Sala de Arte Maria Cândido Portinari, da Biblioteca Comunitária Poeta Ângelo Natanael, do povoado Bom Lugar, na cidade de João Lisboa, Maranhão. É o mesmo lugar. O mesmo lugar. Mas isso é sensacional, João. Sabe, é a juventude, né, do país, né, e se inspirando, né, criando expectativa de vida para o futuro. Esse é o projeto de vocês. A gente tem que ampliar essa ação, porque, por enquanto, é uma ação muito pontual, né, Jorge? Como você vê, né? A gente faz o que está dentro das nossas possibilidades, que é muito pouco. Né? Mas só isso, que é tão pouco, já cria essa esperança, já cria essa... Né, eu fico muito emocionado com isso, porque realmente eu estou pensando em ir lá, né? Lá é distante, é 300 quilômetros lá de São Luís, né? Eu estive olhando no mapa e eu estou em diálogo constante com o Padre Hernani, né? O tempo todo. Né? Então, eu vou dar um jeitinho de ir lá. Eles estão fazendo uma coisa comovente, que é homenagear a minha filha, né? Maria, que está no céu, né? Já há 10 anos, ela tinha 16 anos quando ela partiu, e eu conto essa história todas as noites no Facebook, todas as noites eu faço uma publicação em homenagem a Maria Cândida, né? Lembranças de textos, ela escrevia muito bem, muitas fotos, muitos vídeos, né? E o Padre Hernani, por acaso, viu isso, e ele teve a ideia de fazer essa sala de artes Maria Cândida, né? Mas isso se multiplicou, foi muito além da Maria Cândida, né? Envolveu até o ICL com o Eduardo Moreira, né? Que é incrível isso, né? Mas o seu pai também era apaixonado por ela, né? Não, ele era pela Denise, ele não conheceu a Maria Cândida, Beth. Ele era por minha filha mais velha, né? Foi uma paixão fulminante que ele teve já no fim da vida, né? Quando ele morreu, ela tinha 1 ano e meio. Nesse ano e meio, ele fez 16 retratos dela, imagine você. Ele fez poemas, ele fez uma oração para ela, que qualquer pessoa que disser a você que Portinari era ateu por ser comunista, mostra essa oração que a pessoa vai mudar de ideia na mesma hora. Isso aí. Olha, João, estou emocionado também aqui. Obrigado, Jorge. Estou em lágrimas também com tudo. Muito obrigado. Com a obra do seu pai, né, com essa juventude que está nos acompanhando aqui, que vale a pena a gente continuar resistindo, sabe? Vale. E vale mesmo. E se puder, realmente vai lá. Né? Vai lá visitá-los, conhecer esse projeto tão bonito. Eu vou sim. Que o padre João está levando lá adiante. Olha, eu fico imaginando, por outro lado também aqui, você pequeno, e as macarronadas que a senhora, sua mãe, promovia, com tantas pessoas boas ali, e você olhando, assistindo tudo aquilo, um menino assistindo tudo aquilo. Fala um pouquinho disso aí, João, para a gente, nessa... Olha, Jorge, eu tenho uma vergonha enorme de confessar que eu não tinha a menor ideia, né, de quem eram aquelas pessoas, eu não tinha a menor ideia nem de quem era meu pai. Eu me lembro, minha mãe me contou que uma vez cheguei para ela e falei assim: mãe, o pai não trabalha, não?
Ela disse, como não trabalha, João? Eu falei, ele fica aí pitando o dia inteiro. Então, depois a gente morava em Copacabana, no Leme, né, em frente à praia. Eu virei o típico garoto de praia. Eu só tinha 3 preocupações na minha vida, que era jogar futebol de areia, eu era ponta esquerda do Copa Leme, pegar jacaré, na época não havia prancha, né? A gente pegava jacaré mesmo no peito, né? E namorar as meninas, né? Então, eram as únicas coisas que eu pensava. Então, aquelas pessoas que frequentavam a minha casa, que a gente já citou algumas, né? Eu não tinha a menor ideia. Eu vou contar para vocês uma passagem que me cobre de vergonha, mas eu conto para vocês terem uma ideia de o quão alienado, né, eu era. Eu chego da praia uma vez, entro pela cozinha, abro a porta que dava para a sala onde tinha acontecido um almoço, estava aquele povo todo ali, né? E eu olhei para o fundo, na varanda, e tinha um cara sentado com o meu violão. Aí eu falei para minha mãe, porra, mas esse cara vai desafinar meu violão. Ela falou, fica quieto, João, é o Villa-Lobos. Então, você veja em que ponto, né, que eu só fui realmente perceber quem era aquele homem, quem eram aquelas pessoas, né? Muito mais tarde, né? Legal. João, o projeto itinerante ele continua no ano que vem, como a gente falou aqui no início, né? Você pode contar para a gente por onde que vocês, qual é o desenho desse projeto pedagógico, emancipatório que vocês estão levando há tanto tempo? Qual é o projeto para o ano que vem? Então, o Guilherme andou me falando, por incrível que pareça, a nossa equipe está tão atarefada, né, com grandes projetos, que a gente, infelizmente, não tem um contato assim cotidiano como a gente gostaria. Mas o Guilherme me contou que tem 3 eixos, né, no educativo para o ano que vem. Um é a questão da importância da mulher na obra e na vida do Portinari, que é uma coisa fulminante, né? Eu só vim a descobrir isso não faz tanto tempo assim, pesquisando, né? Você, quando olha, por exemplo, o painel da guerra, você só tem mulheres ali. Quando olha para o painel da paz, também. Quando você olha para a série Retirantes, sempre o personagem central é aquela mulher com o filho morto ao colo, né? A figura da Pietà, né? Da iconografia católica. Então, eu fiquei curioso de saber de onde é que vinha isso, né? Por que a mulher era tão fundamental na obra e na vida do Portinari, e cheguei à figura da minha bisavó, da avó materna de meu pai, a Maria Sandri, que era uma mulher pioneira em tudo, né? Uma mulher muito humilde, que pela primeira vez fez o comércio da manga em Jardinópolis, né? Ela encaixotava as mangas, botava numa charrete, saía tocando a charrete, vendendo as mangas. E quando você vê o retrato que Portinari fez dela, o rosto dela, você não tem a menor dúvida, né? O Antônio Calado, quando comentou sobre ela, disse assim, uma avó titânica. Era uma avó titânica, era uma força da natureza, né? Então, essas mulheres, as tias, as irmãs, a mãe, a avó, né? Tudo isso teve uma influência decisiva na vida e na obra de meu pai, né? Então, nós estamos coligindo, vamos dizer, tudo que diz respeito a isso, não somente as obras, mas também os poemas, as conferências, as cartas, todo o legado, né, dele. E então tem esse projeto que eu tenho a impressão, Beth, você tinha falado, é Portinarianas, né, que o Guilherme chamou esse projeto. Depois você tem o projeto da afrodescendência, né, quer dizer, a importância do negro na obra do Portinari. Nós estamos com uma exposição que acabou de encerrar agora em Itabira, chamada Portinari Negro, uma exposição em praça pública, né, a céu aberto, de grandes reproduções das obras de Portinari que retratam os negros festejando, sofrendo, trabalhando, enfim, todas as sempre dignos, né? Sempre dando a eles, né, aquilo que eles sempre deveriam ter, né, que é o respeito e a dignidade, né? Então, isso aí faz parte também. Esse Portinari Negro teve em Paracatu antes de ir para Itabira, né? São grandes reproduções iluminadas por trás, então você pode visitar à noite, a população ficava ali à noite, eu sentia a emoção das pessoas, né, predominantemente negras. Paracatu tem 73% de negros, né, lá, então foi uma coisa assim, muito emocionante, e a gente está pensando em continuar com essa linha também. Aliás, amanhã é o Dia da Consciência Negra, não é? 20. Não, de segunda-feira. Segunda-feira, 20.
Nós vamos fazer alguma coisa com isso também. E a terceira linha são os povos originários, né? Eu também descobri isso recentemente, o envolvimento profundo que meu pai teve com os povos originários. Eu fiz até um pequeno audiovisual sobre isso, e mostrando, né, como a arte indígena brasileira influenciou a arte dele, né? Ele fez toda uma série de Índias Carajás. A última obra dele, que ele morreu fazendo, ficou inacabada, era uma Índia Carajá, né? E, enfim, tem todo... Nesse audiovisual eu mostro, tem uma foto dele também, cumprimentando um indígena jovem, e você vê a ternura que circula naqueles olhares, né? Dele para o indígena, do indígena para ele, né? Então, esse audiovisual, se vocês quiserem ver, eu não sei se a gente tem tempo aqui, eu acho que não, mas eu posso mandar para vocês, eu mando o link para esse audiovisual. Aqui é lá no Pantanal do Mato Grosso do Sul, está vendo? Esse jovem indígena é paraguaio. Nós visitamos tanto a margem brasileira quanto a margem paraguaia. A gente percorreu 1.200 quilômetros do Rio Paraguai com a exposição Brasil de Portinari montada no convés superior de uma chalana da Polícia Florestal. E íamos parando nas populações ribeirinhas, recebendo as crianças, o povo todo. Esse indígenazinho, ele entra e dá de cara com o retrato que Portinari tinha feito, né, a cabeça de indígena dele, e ele fica parado ali, como se ele estivesse dizendo, ué, alguém já me viu antes e me pintou assim, né? Isso aconteceu muitas vezes, né? As pessoas se verem representadas, né, na obra de Portinari, né? Muito lindo, João. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, sintetizar aqui com a Lídia Pena, nossa companheira que está aqui nos bastidores, ela diz, programa emocionante, o mais lindo que já fizemos. Obrigado, João Cândido Portinari. Obrigado a vocês por me darem essa oportunidade, Jorge. Nós que agradecemos. Você. Muito obrigado mesmo. E vi que a Lídia encontrou quem é que teria feito essa citação, é o Dante Alighieri, né? A Memória ao Coração. Bacana, muito bom. A Lídia, para quem está nos assistindo, né, memória é o coração do futuro. O João tinha feito a referência, né, e a Lídia levantou aqui a frase de Dante Alighieri, quer dizer, o grande poeta italiano. João, olha, o tempo passou muito rápido, chegamos no fim. Tá? Eu vou passar para as suas considerações finais, mas eu queria só registrar aqui uma coisa rapidinho, João. Né, seu pai registrou o nosso povo brasileiro, as mazelas do país, né? Me toca muito, né? Muita coisa do seu pai me toca, como já falei aqui. Mas você fez referência hoje aqui ao quadro Despejado, sabe? Sim. Então, nós sonhamos um dia termos um país como seu pai, que a gente não possa ter mais nenhuma pessoa sem teto, despejada, né? Sem trabalho, sem pão, sabe? Nós desejamos um país que a gente possa, como você falou no início, temos todas as condições materiais e culturais para termos um país em que todos tenham teto, comida e possam estudar, efetivamente. E para efetivamente termos um povo liberto para escolher o seu caminho e a sua direção. João, suas considerações finais aí depois desse programa tão lindo. Eu vi uma citação da Beth, né, logo no início, que ela fala, ela citou um trecho de um poema de meu pai, que eu acho que se você disser assim, eu defina Portinari em meia lauda, eu acho que eu citaria esse poema, eu gostaria de recitá-lo para vocês. Ele diz assim, vim da terra vermelha e do cafezal. As almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como o espantalho que é o meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Nossa, que lindo, demais. Lindo, João, obrigado. Emocionante. Olha, todos nós nos parecemos, estamos nessa luta, né, Beth? Essa é a nossa luta. Muito obrigado. Obrigada pelo seu depoimento, obrigado pela sua disposição de estar dividindo essa sua vivência, esse seu trabalho maravilhoso que você tem desenvolvido. E te agradecemos muito, né, Jorge? Eu acho que acho que a Lídia tem razão, dos melhores programas que a gente fez, foi emocionante. Muito obrigada. Obrigado, Beth. Obrigado, Jorge. Obrigado, Lídia. Estou à disposição de vocês sempre, sempre. Valeu, João. Obrigado mesmo.
Obrigado. Vamos trazer você de volta. De volta. Com certeza. Um abração para vocês. Obrigado. Hoje a gente encerra por aqui, né, esperando que vocês tenham gostado, como nós, do programa, e esperamos todos a semana que vem com mais um Soberania em Debate. Obrigada, João. Obrigado, João. Tchau, tchau, Beth, quem está nos assistindo. Tchau, tchau. Beijo para todos.